Olá, oitavo ano. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12 da História, o período regencial. Nós vamos dividir de novo para ficar mais fácil o nosso trabalho. Esse vai da página 192 à página 195, ok? Vamos começar a nossa aula então. O período regencial. O período regencial iniciou-se em abril de 1831, quando Dom Pedro I renunciou ao trono brasileiro em favor de seus filhos de 5 anos. Lembra que estava com problema da sua filha lá em Portugal, cada idade, aí seu irmão Miguel deu o golpe, né, e se tornou imperador, tirando o lugar da sua filha. Aí o que ele faz? Ele tem que abdicar do trono e voltar para Portugal. E ele deixa aqui em seu lugar o seu filho de 5 anos. Mas como ele não tem a idade, foi feito o golpe da maioridade, né? Alguns regeram no lugar dele. Um deles foi José Bonifácio de Andrada. Tá? No caso, ele volta para Portugal. E é isso que nós vamos trabalhar agora, tá? Vamos lá. Ao trono brasileiro em favor de seu filho, de 5 anos, durou até julho de 1840. Foi um período de acirradas disputas políticas, manifestações, confronto entre facções das elites senhoriais, locais e regionais, bem como rebeliões de grupos mais pobres da população, tendo à frente 4 governos distintos em apenas 9 anos. Passou por 4 governos. Vamos ver isso aqui. Entre 1831 e 1835, o país foi governado por 2 regências trina, a regência trina provisória e a regência trina permanente. Após esse período, foi estabelecida a regência una. Foram 2 regências unas, a do padre Diogo Antônio Feijó e a de Araújo Lima. Em 1840, Pedro de Alcântara, sucessor de Dom Pedro I, tornou-se imperador do Brasil, com apenas 14 anos. Melhor do que 5, né? E neste capítulo, nós vamos conhecer as características do período regencial no Brasil e os fatores que culminaram no chamado golpe da maioridade que colocou Dom Pedro I no controle do governo. Dom Pedro II, desculpa. Perdão. Vamos falar primeiro da regência trina permanente. Até que o sucessor de Dom Pedro I atingisse a maioridade, a Constituição de 1824 determinava que a Assembleia deveria eleger 3 regentes para governar o país. Por isso, a regência trina, 3, tá? Em abril de 1831, devido à ausência da maioria dos deputados no Rio de Janeiro, foi escolhido pelo Senado uma regência trina provisória. Depois seria modificada, porque não tinha quase ninguém lá dos deputados, e fizeram então essa regência trina provisória. Mais tarde seria modificada, seria a regência trina permanente, tá? Vamos lá. 3 meses depois, com o retorno dos deputados, foi escolhida a regência trina permanente, composta pelos brigadeiro Francisco de Lima e Silva e pelos deputados Braulio Muniz, que era representante das províncias do norte do Brasil, e Costa Carvalho, representante das províncias do sul. Aí vamos ver como foi feito para comandar esse ministério, né, gente? Para comandar o Ministério da Justiça, foi escolhido o padre Diogo Antônio Feijó. Em 1831, ele instituiu a Guarda Nacional, uma milícia comandada por brasileiros ricos, em geral proprietários rurais, e formada principalmente por empregados das suas fazendas. Lembra do coronelismo? Aí essa Guarda Nacional não é só guardas do Império, não. Tá? Não são. São guardas milicianos, são da milícia. São grandes ricos proprietários que formaram essa guarda com seus jagunços, tá? Vamos falar a verdade, eram jagunços, né, gente? Vamos lá. Seu objetivo
era reprimir os diversos levantes que ocorriam em várias partes do país e ameaçava a ordem existente. Ninguém estava aceitando esses descalabros, esses mandos e desmandos, e começaram a se rebelar, tá? Em 1832, o padre Feijó tentou dar um golpe e transformar-se em um regente com plenos poderes, mas não obteve sucesso. Padre, hein? Pressionado pela oposição, foi obrigado a renunciar ao cargo de ministro da Justiça. Quem muito quer, tudo perde, né? Estava bem que o ministro da Justiça criou a Guarda Nacional, mas queria o poder. Não conseguiu, foi destituído. Tá? Vamos falar agora, autonomia ou centralização? A abdicação do imperador Dom Pedro I aprofundou as divergências entre os grupos de deputados que tinham diferentes propostas políticas para o Brasil. Lembra aquela briga que foi, né, dos partidos, né? Vamos ver o primeiro. Restauradores, ou caramurus, eram comerciantes portugueses liderados por José Bonifácio de Andrade. Divulgavam suas ideias no jornal O Caramuru e defendiam a volta de Dom Pedro I ao governo do Brasil. O grupo durou até a morte de Dom Pedro I em 1834. Por quê? Antigamente, quando o Brasil era colônia, quem imperava aqui, quem mandava, não eram os portugueses? Quando o Brasil declarada a independência do Brasil, ela sai do jugo de Portugal, deixa de ser colônia. E isso aí, esses restauradores do Caramurus não queriam. Por isso, restauradores. Eles queriam restaurar a monarquia. Eles queriam ter plenos poderes de novo, que eles não tinham mais. Mas acaba quando Dom Pedro I morre. Porque aí já não adianta mais nada, né? Lutar contra o quê? Liberais moderados. Grupo que reunia a aristocracia rural e tinha de seus principais líderes o padre Feijó, olha ele aí, o jornalista Evaristo da Veiga e o político Bernardo Pereira de Vasconcelos. Eles defendiam a manutenção da escravidão e da monarquia por meio de um governo centralizado com sede no Rio de Janeiro. Liberais moderados por isso. Eles eram liberais, mas não eram a favor do fim da escravidão. Queriam um país livre? Como? Por isso que eram liberais moderados. Liberais até certo ponto, que não mexesse no bolso deles, entendeu? E tinha os liberais exaltados, liderados pelo Major Miguel Frias e pelo jornalista Cipriano Barata. Eram comerciantes, representantes das classes médias, urbanas e membros do exército. Defendiam a liberdade de imprensa e a descentralização do poder imperial com autonomia das províncias. As províncias ainda não podiam ter suas próprias leis. Ainda estavam presas a esse jugo da monarquia imperial, tá? Desse poder imperial. E eles eram exaltados, eles queriam se libertar disso. Queriam sair desse jugo aí, que não conseguiam sair de jeito maneira. Tá? Vamos falar agora do ato adicional de 1834. Em 1834, gente, para atender os interesses tanto de exaltados quanto de moderados, foram adicionadas emendas à Constituição, remendos, numa medida conhecida como ato adicional. Veja a seguir algumas das emendas constitucionais. Criação da Assembleia Legislativa Provinciais das províncias do Brasil, eleitas por voto censitário, em substituição aos antigos conselhos gerais das províncias, nomeadas pelo imperador. Com isso, cada província teria um poder legislativo, poderia legislar, ter suas leis próprio, com amplos poderes, adquirindo a liberdade administrativa defendida pelos exaltados. Eles queriam ter essa liberdade administrativa. Eles queriam administrar a província deles de uma maneira que aprovesse a eles. Tá? Sair daquela coisa arcaica que continuava a ser. Outro, estabelecimento do município neutro, que é do Rio de Janeiro, tá?
cujas autoridades seriam escolhidas pelo governo central. Essa medida reforçava o poder imperial, conforme defendia os liberais moderados. Entendeu? Neutro. Isso daí reforçava esse poder do imperador. Ele mandava. Tinha que passar por ele tudo, tá? Seriam escolhidas pelo governo central. Todas as autoridades. Quem era a autoridade? O imperador. E esses liberais moderados queriam isso, né, gente? Eles queriam se infiltrar. Instituição da regência una, eleita para um mandato de 4 anos pelas assembleias provinciais de todo o país. A medida concentrava o poder nas mãos de um regime, mas descentralizava sua eleição, aberta aos eleitores de todas as províncias. Então, não era mais só centrado entre eles, não. Todas as províncias poderiam votar para a instituição dessa regência una. Todas as províncias teriam direito. Eles não fazem parte do Brasil, eles não ajudam na economia, então eles têm direito também de votar. Tá? Essa é a regência una. Vamos falar agora então dessa regência una. Vamos explicar. Em 1835, o padre Diogo Antônio Feijó foi eleito para o cargo de regente uno. Ele é o único. Durante seu governo, os moderados dividiram-se em 2 grupos. Os progressistas, liberais pró-Feijó, favoráveis à manutenção das assembleias provinciais. E os regressistas, conservadores e defensores da centralização. Ao mesmo tempo, eclodiam rebeliões contra o poder central nas províncias. Entenderam isso? Esses regressistas queriam um regresso do poder, com essa centralização nas mãos deles do poder. Não queria essa divisão das províncias. Tá? Não aceitavam isso daí. Tá ok? Aí começa o quê? Rebeliões contra esse poder centralizado, né, nas províncias. Diante do crescimento da oposição e sem conseguir conter a expansão das revoltas, no Grão-Pará e no Rio Grande do Sul, Feijó renunciou ao cargo de regente em 1837. Seu lugar foi assumido provisoriamente pelo presidente da Câmara, o conservador pernambucano Araújo Lima. Entrou um conservador, gente. Confirmado no cargo nas eleições de 1938. Entra um conservador, lembra do Partido Conservador, que não queria mudanças no Brasil, que queria que Dom Pedro voltasse a reger? Porque eles perderam muito da sua importância, né? Nesse império. Vamos ver. O ministro nomeado por Araújo Lima foi responsável por importantes realizações, como a criação do Colégio Pedro II, do Arquivo Público Nacional e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, considerando os levantes provinciais uma consequência do ato adicional de 1834. Tá? Araújo Lima alterou novamente a Constituição por meio de uma lei interpretativa do ato adicional. E ainda tinha uma lei que interpretava o ato adicional. Araújo Lima faz isso, tá? Vamos ver isso aqui. Aprovada pelos deputados regressistas em maio de 1840. Com essa medida, o controle dos órgãos da polícia e do judiciário, antes nas mãos das assembleias provinciais, retornou ao poder central. Volta aquela centralização que ninguém queria. Entendeu? Ele faz esse lei interpretativa do ato adicional. E então volta para quem? Ao poder central. E quem é esse poder central, gente? Não são os regressistas que querem esse regresso? Entenderam agora? Quase um golpezinho, né? Uma coisa meio armada, né? Vamos falar agora do golpe da maioridade. Olha o golpe! Excluídos do governo, os progressistas
passaram a defender a coroação antecipada de Pedro de Alcântara. Era a única maneira deles voltarem ao governo, fazerem parte de novo, tá? Com apenas 14 anos, em 1840, eles queriam que ele assumisse o poder com 14 anos. Esses progressistas formaram o Clube da Maioridade. Olha, o Clube da Maioridade. Muito engraçado isso, né? Segundo eles, a presença do imperador daria fim às revoltas regionais e afastaria o fantasma da fragmentação territorial. Tá? Segundo a Constituição, porém, o príncipe só poderia assumir o trono ao atingir a maioridade com 18 anos. Ele ainda faltava 4 anos, né, gente? Aí vamos ver o que acontece. Em junho de 1840, foi aprovada a lei que antecipava a maioridade de Dom Pedro de Alcântara, que dias depois assumiu o trono como Dom Pedro II, nomeando um ministério liberal. A cerimônia da coroação oficial ocorreu no ano seguinte. Encerrava-se assim o turbulento período regencial. Terminou. Essa regência una, essa regência trina, terminou a criação de lei interpretativa do ato adicional, o ato adicional de 1834, que cria várias vantagens para alguns e para outros não. Então, com a coroação de Dom Pedro II, termina isso tudo, tá? Mas tu acha que tudo melhorou? Só vou dar um adendo do que nós vamos trabalhar na semana que vem. As rebeliões regenciais. Em meio à instabilidade política do período regencial, eclodiram rebeliões em diversas províncias do Império. Os rebeldes se levantavam por variados motivos. Reação à política oligárquica das elites. Lembra da oligarquia? As elites é que mandavam, né? Tinha aquela oligarquia dos coronéis, lembra? O voto de cabresto. Críticas à excessiva carga de impostos ou à situação de miséria da maioria da população, reivindicação de maior acesso à vida política e também contra a escravidão. Continuava a escravidão. E essas rebeliões também eram contra essa escravidão, tá? Eles queriam a libertação dos escravos. Então, gente, nós vamos trabalhar essas rebeliões na próxima aula, tá? Vamos falar da Revolução Rural dos Papamés, vamos falar da Ressurreição Malê, da Sabinada, da Balaiada, da Cabanagem, da Revolução Farroupilha. Nós vamos trabalhar isso aí, tá? Vamos trabalhar de uma maneira assim, depois eu vou passar eu tenho alguns resumos, vou passar para vocês entenderem melhor essas revoltas, que isso ajuda muito a vocês, tá? Ó, gente, termina aqui. Um bom trabalho para vocês, ok?